Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre nutrição e adubação da cultura do milho. O milho também, assim como a soja, é uma cultura extremamente importante para a economia brasileira. Cerca de 16 milhões de hectares cultivados, enquanto a soja já passou dos 30 milhões, 35 milhões de hectares, o milho aí 16, 17 milhões de hectares. É a segunda cultura em área cultivada no Brasil, tá? Bem, tem um trabalho muito clássico do professor Fred Billow, que é um pesquisador aí da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, trabalha muito com milho. Ele fez um trabalho elencando quais são as 7 maravilhas do milho, quais são os 7 fatores de produção que mais impactam na produtividade do milho, tá? E aí essa tabela resume o estudo dele, que mostra que, número um, é clima, tá? O clima responde aí por quase 70, a unidade é bushel por acre, né? Para eu transformar isso para sacos por hectare, eu preciso multiplicar por 1,12. Então, é, é parecido, né? Não é tão diferente. Então, o clima é o número um, impacta 27% da produtividade do milho. Número 2, nitrogênio, tá? Manejo de nitrogênio. Então, o milho é uma cultura altamente responsiva a nitrogênio. Nós vamos falar bastante de nitrogênio na segunda parte da nossa aula, tá? Híbrido, a escolha do melhor híbrido, né? Uma variedade ou um híbrido simples, híbrido duplo, uma capacidade de influenciar aí 50 bushels por acre ou quase 20% da produtividade. Quarto fator, cultura antecessora. Se foi milho, se foi soja, se foi trigo, se foi leguminosa, se foi gramínea, impacta aí 10% da produtividade. População de plantas, que é algo também extremamente importante. Preparo do solo, se é plantio direto, se é plantio convencional. E regulador de crescimento em último. Então, o que a gente elenca aí? Nitrogênio, né? É o nutriente chave para a alta produtividade do milho, tá? Uma outra curiosidade importante sobre a evolução da área de milho no Brasil, pessoal, é o seguinte. No passado, era comum se cultivar milho somente no verão, tá? Como cultura de verão. E a gente chama isso de primeira safra, que é durante o verão. Porém, ao longo dos anos, a área de milho primeira safra veio caindo e a área de milho segunda safra, que também era chamado de safrinha no passado, hoje a gente nem pode mais chamar de safrinha, porque a área é maior do que a própria safra, então a gente chama de segunda safra, ela aumentou e a partir de 2011, 2012, ela já é maior do que a área de milho safra, tá? Hoje em dia, cerca de 70, 75% da área de milho do Brasil é segunda safra. O que é segunda safra, pessoal? É quando o agricultor ele planta normalmente soja no verão, colhe a soja e depois planta o milho logo em sequência, tá? Então, o que caracteriza milho segunda safra? Então, ele é plantado depois da soja, o potencial produtivo dele é menor do que o milho verão. Por quê? Porque eu já estou entrando num período de falta de chuva, de diminuição de temperatura, de falta de água, né, estresse hídrico, de algumas regiões geada. Então, ocorre uma diminuição do potencial produtivo comparado ao milho verão, tá? Mas mesmo assim, hoje em dia tem muito agricultor conseguindo colher aí, eh, por exemplo, enquanto o milho verão, uma boa produtividade de milho verão no Brasil é 200, 210, 220 sacos por hectare, em algumas regiões que ainda cultivam bastante milho verão, que normalmente são regiões de altitude mais elevada, como Ponta Grossa, na região do Paraná, Uberlândia, aqui em Minas Gerais, essas regiões mais altas ainda se tem muito milho safra. Em milho segunda safra, as produtividades dificilmente chegam a 140, 150 sacos por hectare. Alguns anos excepcionais se produz 160 sacos por hectare, mas o normal é 120 a 140 sacos por hectare de milho segunda safra. Então, um potencial produtivo menor, mas também um nível de investimento bem menor do que o milho verão, tá bom? Ou seja, pessoal, quando a gente for falar de adubação de milho, o que é mais importante? Falar de milho safra ou milho segunda safra? Falar de milho segunda safra, porque hoje 75% da área cultivada no Brasil é com milho segunda safra, tá? Assim como eu fiz para a soja, eu deixo aqui para vocês uma tabela de exigência nutricional do milho, tá? E para milho, pessoal, qual que é o número um, né, elemento em termos de exigência em quilos por tonelada de grão? Nitrogênio e potássio. Os dois caminham muito juntos, nitrogênio e potássio, mas tem uma diferença clássica, tá? Enquanto o nitrogênio, a maior parte fica alocada nos grãos, o potássio, a maior parte fica alocada nas outras partes da planta, nos resíduos culturais. Pouco é exportado no grão, tá? Fósforo, uma quantidade menor, e aqui os demais elementos, tá? Então, pessoal, uma característica, para milho silagem, quando eu removo do campo também os restos culturais do milho silagem, o milho é uma bomba de extração de potássio, porque eu estou levando embora esse potássio exportado nos restos culturais. Tanto é que a adubação de milho para silagem ela é muito mais alta do que para milho grão,
tá bom? Então, fiquem com essa tabela aí que ela é bem interessante para vocês terem esse valor, tá? E vamos entrar já na parte de adubação do milho. Assim como eu fiz para soja, para milho eu também vou me basear no Manual de Adubação e Calagem do Estado do Paraná. Por quê? Porque o Paraná é um estado que cultiva muito milho e o Boletim do Paraná é de 2017, ele é bem recente, tá bom? Vamos começar então a falar um pouco de milho safra. Eu vou apresentar aqui basicamente, tá, as tabelas de recomendação de adubação para milho safra. Para fósforo, então varia aí de acordo com o nível de produtividade, chegando aí até 16 toneladas por hectare, né? Ou seja, né, 12 toneladas por hectare são 200 sacos por hectare. Então lá no Paraná chega até 16, né? Então para vocês terem ideia como tem gente que produz muito milho é, em algumas regiões do Paraná, milho verão, né, milho safra. E as doses de fósforo é de acordo com o teor de fósforo no solo. Então são doses bastante altas, né? 100, 110, 120, 130. Potássio, mesma forma, também chegando aí a valores altos, chegando a 100, 130 quilos por hectare de potássio para as produtividades mais altas. E com aquela mesma indicação da soja, para qualquer cereal, na verdade, aplicar no máximo 60 quilos de potássio no suco de plantio, de semeadura. O restante tem que ser aplicado em cobertura e o potássio pode ser aplicado em cobertura junto com o nitrogênio, mas não aplicar mais do que 60 quilos de potássio no suco de semeadura para evitar a salinidade de suco, tá? Nitrogênio, pessoal, como eu falei, o nitrogênio é o carro-chefe aí para a produção de milho, e aqui é a recomendação do Boletim do Paraná para milho verão. Fala o seguinte: aplicar de 30 a 50 kg de N na semeadura, e esse nitrogênio na semeadura faz toda a diferença. A lavoura vem mais bonita, ela tem mais vigor no começo no início do ciclo, dá aumento de produtividade aplicar esse nitrogênio na base, na semeadura. O restante, aplicar em cobertura, no estágio fenológico é de V2 até V6. Não vale a pena alongar muito isso, aplicar muito mais tarde. Em solos arenosos, quando a dose é maior que 80 kg por hectare de N, parcelar em V2 e em V4 a primeira aplicação e a segunda aplicação em V6 e V7. E solos argilosos, parcelar somente quando a dose for maior que 120 kg de N. Tá? Ou seja, para milho verão, são recomendados, além de aplicação na semeadura, mais dois parcelamentos, porque o milho verão é altamente responsivo a nitrogênio. Tá? E aqui as doses de nitrogênio aí, e vai variar se eu tenho cultura anterior gramínea ou leguminosa. Por exemplo, cultura anterior foi soja no passado. Eu uso a linha de baixo aqui de leguminosa. Ou se eu tive uma leguminosa no inverno lá no Paraná, né? Eu vou aplicar menos nitrogênio. Se for uma gramínea, um trigo, ou milho no ano passado, ou sorgo, aí as doses de nitrogênio são maiores, porque ele não deixa nenhum residual, deixa pouco residual de nitrogênio no solo, tá bom? Agora vamos falar um pouco de milho segunda safra, milho safrinha. Vocês vão observar que o que muda basicamente são os patamares de produtividade são menores e com isso os níveis de adubação são menores também. É por isso que a adubação, o plantio de milho segunda safra é mais barato, mais econômico do que o plantio de milho verão, que se gasta muito com fertilizante. Fósforo para milho segunda safra, aí estão os valores, né? Chegando aí valores bem altos, na casa de 100 a 120 quilos de fósforo, de P2O5 para solos com teores baixos ou muito baixos do elemento. Potássio é um pouquinho mais baixo do que os níveis de milho verão, mas se a gente observar, na verdade, é mais baixo porque os níveis de produtividade são menores. Lembra que para o milho verão isso aqui ia até 16 toneladas por hectare? Para milho safrinha, isso aqui vai até 12 toneladas por hectare, que seria 200 sacos por hectare de milho, que é muito milho ainda, tá? Então, basicamente, diminui-se os patamares de produtividade e com isso diminui-se os níveis de adubação. Nitrogênio. Essa tabela então de recomendação de nitrogênio para milho segunda safra, ele sugere, aqui estão as doses aplicadas na semeadura e em cobertura. Então vamos pegar um exemplo aqui de cultura anterior leguminosa. Vamos supor que foi a soja no verão e agora vai plantar o milho safrinha. Qual que é a recomendação? 10 a 20 ou 20 a 30 quilos de N na base. De 20 a 30 quilos é uma dose muito boa de nitrogênio na semeadura, mas essas doses aqui desculpa, de nitrogênio em cobertura, variando aí de 60, 80 até 100, 120 kg de N. Então, pessoal, se vocês lembrarem, né, se eu somar aí, eu vou ter no máximo 120, 150 kg de N em milho segunda safra. Lá para o milho verão chegava em 200 kg de N ou mais, tá? Então é isso, pessoal. Tem que aplicar nitrogênio, em milho segunda safra. Os níveis de adubação são menores por dois motivos. Primeiro, porque o potencial produtivo é menor. E segundo, a soja deixa um residual de nitrogênio no solo. Aquele resto vegetal da soja,
folha, galho, raiz que fica no solo, vai mineralizar muito rapidamente, porque a relação carbono-nitrogênio da resíduo cultural de soja é baixa, então vai mineralizar e vai disponibilizar esse nitrogênio para o milho. Com isso, eu consigo economizar um pouco no meu nitrogênio em milho safrinha, tá bom? Obviamente, nós precisamos aplicar também outros nutrientes, tá? Quando o teor de zinco e boro estiver muito baixo no solo ou baixo, aplicar aí a recomendação do boletim, né? 2 kg de zinco e 0,4 a 0,8 kg de boro na semeadura. Enxofre, né? Vocês vão olhar a análise de solo. Se a análise de solo tiver um teor baixo, menor que 10 miligramas por decímetro cúbico de enxofre, vocês vão recomendar de 20 a 40 kg de enxofre, dependendo do nível de produtividade, tá bom? E assim como soja, pessoal, os agricultores aí que estão conseguindo altas produtividades em lavouras de milho, seja milho verão, seja milho safrinha, eles têm feito adubação foliar também. Essa aqui é um dado de uma fazenda de Uberlândia e é para milho verão, tá? Eles faziam 4 pulverizações foliares, aplicando aí basicamente manganês, zinco, cobre, molibdênio e também uma aplicação de magnésio, mas visando encher grão no final do ciclo, no estágio reprodutivo, tá? Então, aqui é um exemplo de uma tabela de uma recomendação de adubação foliar para milho de alta produtividade. Essa fazenda, só para vocês terem ideia, ela produzia em média 200 a 210 sacos por hectare de milho verão, tá? E esse era o manejo de adubação foliar que eles faziam, tá bom? Pessoal, então vamos parar por aqui a primeira parte e vamos dar sequência na próxima aula sobre adubação de milho.